A paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para o Despertar de uma Mãe. Quero agradecer ao carinho, as palavras de incentivo, de apoio. E tudo é para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo é para Ele. Eu estou aqui tão somente, como eu já falei, para falar aquilo que o Senhor fez na minha vida. E hoje eu quero falar um pouco da Sara como professora, como o trabalho no Ministério Infantil, amém? Foi algo que eu nunca planejei, foi algo que eu nunca sonhei, foi algo que eu nunca falei, eu amo criança, eu queria tanto trabalhar com criança. Não, nunca quis. Não era algo que eu almejava. E como eu falei num dos primeiro ou segundo vídeo, que Deus primeiro despertou uma mãe. Deus, ele tem seus propósitos, ele sabe trabalhar, a vontade dele é boa, perfeita, agradável. E como eu já disse, eu quando entreguei minha vida ao Senhor, foi para ele ser dono e Senhor, e ele que me instrui em todas as coisas, eu só estou aqui para obedecer. E quando eu comecei todo o processo com os meus filhos de ensinar e tudo, eu quero resumir um pouco, porque não dá para contar tudo, como eu comecei a trabalhar com as crianças. Foi algo assim muito rápido, foi rápido até demais. Eu, na minha congregação, no determinado dia, escola dominical. A igreja ainda estava sendo construída, estávamos debaixo de uma tenda. E eu comentei com a minha mãe, simplesmente um comentário. Mãe, olha, já tem 3 crianças, daqui um dia dá para formar uma classe. Porque eu tinha vindo da outra congregação, eu tinha mudado, vindo morar em outro bairro. E meus filhos participavam da escola dominical, naquela época eu já tinha sido despertada. Então eu sentia falta, porque não tinha classe para eles na igreja, Eles tinham que ficar junto com a gente. E aí minha mãe simplesmente levantou a mão, pastor, a irmã Sara disse que logo lá mais já dá para fazer uma classe bíblica das crianças. Ele falou, amém, irmã, domingo que vem então a gente começa com a irmã Sara. E eu não tive ação. Eu não tive reação e recebi o material das crianças e continuei sem ação, porque eu não sabia o que falar. E naquela semana eu fiquei muito apreensiva e ficava, Senhor, o que é isso? Eu nunca trabalhei com criança. Eu ensino os meus filhos, mas é totalmente diferente. Irmã, foram tantos questionamentos, mas ao mesmo tempo era uma paz que só Jesus dá. Então eu me aquietei, eu creio que já era o trabalhar do Senhor sobre o trabalhar com as crianças, mas a gente, na verdade, não entende nada. O Senhor faz para depois a gente entender, E é por isso que eu tô aqui hoje. E na semana eu peguei a revista, estudei, e no outro dia, quando eu fui, continuava 3 crianças, Que eram os meus filhos e mais a Letícia. E ali o Senhor foi fazendo muitas coisas, que se eu fosse parar aqui para contar as experiências, as maravilhas, mas se tem alguma tia do Ministério Infantil vendo esse vídeo, que eu creio que tem muitas, Deus te chamou, como Deus me chamou, como Ele disse que me escolheu e Ele ia me capacitar, e verdadeiramente quem me capacitou foi o Senhor. O Espírito Santo foi o meu professor em todo o tempo. Claro que o que eu podia fazer, me esforçar orando, pedindo orientação, discernimento, sabedoria, e Ele me deu. E para a glória de Deus, tudo que foi feito, ainda está sendo feito, é para o nome do Senhor ser engrandecido. Eu vou falar muitas coisas nos próximos vídeos, do que o Senhor fez. Mas eu comecei assim. Não esperava, até porque eu nunca quis trabalhar com criança. Eu sempre, quando estava na outra congregação, as irmãs me chamavam para ajudar no departamento infantil. Eu falava, não, eu não quero trabalhar com criança, eu não sei trabalhar com menino, o menino dá muito trabalho. Era esse meu pensamento. Eu cuidava dos meus, tinha sido despertada para ensinar os meus, mas departamento infantil já era demais para mim. Mas os planos do Senhor não são os nossos planos, os nossos desejos, as nossas vontades, até porque também a gente não tem mais vontade, não tem mais desejo, é a vontade dele. E para que a vontade dele também aconteça, tem renúncias, tem algumas coisas que a gente tem que deixar. E eu falando aqui parece que foi tudo tão fácil, tudo tão simples, mas não foi. Foi muitas lágrimas, foi muito choro, foram renúncias,
Mas glória a Deus por isso, amadureci muito, ganhei muita maturidade espiritual, cresci espiritualmente e glória a Deus, né? Tudo é para Ele. E foi assim que comecei o Ministério Infantil. E depois eu vou mostrar um pouco do material que eu fiz, muito testemunho que aconteceu, como meu filho, um dos meus filhos, o Lucas, no caso, a primeira ministração que, pela misericórdia do Senhor, fui ministrar na igreja e naquela noite ele aceitou o Senhor como Salvador porque ele creu no que ele ouviu e foi uma forma linda assim, e eu vou compartilhar isso com vocês. Mas o que eu quero falar aqui hoje é sobre a importância do trabalho em conjunto, do Ministério Infantil e os pais, a mãe e a igreja, o DEPIM. Porque quando o Senhor falou o nome do canal para mim, eu orei ao Senhor pedindo discernimento, sabedoria, pedindo ao Senhor o que tu queres falar, Senhor, o que eu vou falar nos vídeos, né? E eu fui anotando os pontos que o Senhor havia falado comigo. E um desses pontos foi a importância do trabalho em conjunto. Porque o Senhor me fez lembrar que quando eu levava as crianças na igreja e para a escola dominical, eu não me envolvia em nada. Eu levava, eu ajudava quando pediam, mas não me envolvi entendendo que aquilo era importante para o Ministério Infantil, para as meninas, para as tias que estavam ali. E quando eu vim para o departamento infantil, aí eu vim sentir, aí eu vim entender. Meu Deus, como é mais difícil quando não tem esse apoio das mães. Não que as mães por si só não queiram apoiar ou não queiram ajudar. É porque não despertaram para a importância disso. Não despertaram para essa importância. E eu creio que esse canal foi direcionado pelo Senhor, porque eu creio que o Senhor vai falar aos corações das mães. Eu creio porque o Senhor não ia falar nada ao meu coração, não ia fazer nada para que não tivesse nenhum propósito. E para a glória de Deus, uma mãe já foi despertada. Parece pouco, mas para mim assim é uma alegria enorme. Uma mãe já foi despertada. Aliás, eu quero mandar um beijo para ela. Dizer que Deus está no controle de tudo, né? Porque, como eu disse para ela, quando a gente está na zona de conforto é muito bom. Mas quando a gente entra na zona de confronto, aí as coisas mudam, né? Mas para a glória de Deus ela foi despertada e o Senhor tem feito na vida dela, na vida dos filhos dela. E eu creio que muitas outras mães vão ser despertadas. Mas hoje eu queria falar sobre essa importância, esse apoio. Primeiro, como a gente já falou sobre a educação dos filhos, que é uma responsabilidade dos pais, que temos que ensinar a todo tempo, que temos que ensinar a todo momento. Mas eu acredito que isso acontece com uma boa parte do DEPIM, do Ministério Infantil. Eu acredito que tem muitas irmãs que, se nós fôssemos sentar para conversar, elas iriam falar sobre isso. Pois algumas crianças não recebem essa educação cristã em casa. E se torna muito mais difícil ela colocar em prática quando está na igreja, porque ela não vive isso em casa. Então, por isso que tem que haver primeiro esse despertamento da importância de ensinar o seu filho em todo o tempo sobre a palavra. Ele precisa conhecer a Deus, ele precisa temer a Deus, porque isso é uma responsabilidade nossa de ensinar. Porque a criança ela tem a vida física, mas a vida espiritual ela vai ter quando nós começarmos a mostrar, a ensinar sobre Deus a ela. E isso é uma responsabilidade nossa. Então, eu não vejo isso como uma utopia, não. Eu vejo isso como algo muito real e vai acontecer, porque eu creio que Deus não faz nada em vão. A irmã Sara é pequena, a irmã Sara não é nada, eu não posso nada, mas a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então, a palavra do Senhor ela não volta vazia. E eu creio que esse vídeo pode alcançar mães que eu não tenha nenhum entendimento, sou muito limitada, mas o meu Deus ele não é limitado. Ele sabe com quem ele quer falar, ele sabe, ele faz chegar esse vídeo até onde eu nem posso imaginar. E então tem que ter essa importância, mães. Eu um dia, como eu falei, estava com o pensamento, com a mente, o pensamento totalmente equivocado, não tinha essa visão, mas que através desse vídeo vocês possam parar para falar qual é a minha importância no departamento infantil, até porque é o seu filho que está lá. As irmãs estão ali fazendo trabalho com amor.
eu sei o quanto há de uma dispensação das nossas vidas no todo, em orar pelos nossos filhos, em ajudar as crianças, em muitas vezes nem temos recursos necessários, mas o Senhor está no controle de tudo, mas que nós possamos dar as mãos, ter o apoio espiritual das mães na oração. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi, eu não lembro a irmã, o nome dela, mas se eu achar o link eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem, que ela falou que na igreja dela as pessoas falavam assim: eu acho tão lindo o seu trabalho com as crianças, nossa, você tem uma paciência, é um dom de Deus, um dom que Deus te deu. E ela falou: não, eu não tenho paciência, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem, porque Ele habita em mim. Então, muitas vezes a gente fica dando desculpa, eu não sei, eu não posso, eu não faço. E basta apenas a gente ouvir a voz do Senhor e colocar na dispensação do Senhor, porque é Ele que faz todas as coisas. Tanto que chegou um determinado momento e o painel tá caindo aqui atrás, né? Mas eu vou continuar o vídeo, amém? E chegou um determinado momento que eu quis parar e o Senhor usou uma serva dele e falou assim: por que pensas em parar? Ninguém sabia, era eu e Deus. Eu quem te capacito, foi eu que te chamei, é eu que faço. Então, irmãos, nós só temos que colocarmos na posição. Eu nunca quis trabalhar com criança. Quem me conheceu nessa época, que eu ainda congregava na outra igreja, eu fugia, eu não queria. Mas, eis-me aqui. Tô aqui. Porque tão somente quando eu entreguei minha vida, falei: Senhor, toma conta, faz a tua vontade. E eu fui só fazendo aquilo que Ele estava me orientando. Então, que as mães perguntem, né? Orem: Senhor, o que eu posso ajudar no departamento infantil mais? Se você já ajuda, o que eu posso mais? Para que o Senhor amplie a sua visão. Às vezes as irmãs do departamento infantil só precisam de um abraço, de uma palavra de conforto. O trabalho que você fez, uma bênção, maravilhoso. Posso te ajudar em quê? O que eu posso fazer para uma cantina? O que eu posso fazer para ajudar no material? Às vezes uma atitude tão simples, mas de um significado muito, muito grande. Eu lembro que quando eu ainda estava no processo, porque foi todo um processo para me chegar até aqui, de renúncias, de lágrimas, de choro, e eu também fui desobediente, tá, irmãos, num determinado momento, porque eu queria uma coisa, mas Deus queria outra, e até eu entender a vontade dele foi todo um processo, né, mas passou, e eu louvo a Deus pela misericórdia dele na minha vida. E em um determinado momento, Deus, usando um servo dele, disse assim para mim: eu vou te ensinar a amar. Aquilo foi tão difícil para mim. Vocês não imaginam como foi difícil eu ouvir aquilo. Eu fiquei: mas eu não amo? Como assim eu não amo? E o Senhor começou a me revelar, começou a me mostrar. E quando eu comecei a trabalhar com as crianças, quando eu passei por algumas situações, quando eu comecei a me envolver, quando eu comecei a ter experiências com as crianças, eu fui entender que verdadeiramente, para mim entrar no reino de Deus, eu preciso me tornar uma criança. E para me tornar uma criança humilde, com coração humilde, confiante no Senhor, para que eu possa ter aquelas qualidades que só uma criança tem, é só o Senhor para nos ensinar. É só descendo na presença dele, porque quando a gente desce, a gente sobe. No Evangelho, com Cristo é assim: para você subir, você tem que descer, para você ganhar, você tem que perder. E eu louvo a Deus por isso. Então, que neste vídeo, em nome de Jesus, Deus fale ao teu coração, que há uma importância grande para que o trabalho, para que o departamento infantil num todo cresça com o apoio dos pais, com o apoio das mães. Participe dos trabalhos de oração com seus filhos. Mostre aos seus filhos que você está preocupada, que isso para você é importante, que não é apenas um momento com eles ali, as irmãs reunindo para orar. Não, a oração tem um poder, a oração ela é algo que a Bíblia nos ensina. Então, quando você coloca esses ensinamentos em casa e você está ali ao lado, você está ali reforçando, você está ali ajudando, as irmãs estão apenas complementando o trabalho na casa do Senhor. Porque como tem os outros departamentos, tem o departamento infantil. E precisamos verdadeiramente entender isso. Então, que Deus fale ao seu coração, que Deus te abençoe, que você compreenda essa importância, que se você tem alguma dúvida, converse com a coordenadora do departamento infantil,
Chame ela um momento para conversar, quais são as dificuldades que você tem enfrentado, o que eu posso te ajudar. Uma campanha de oração, e eu creio que Deus vai orientar cada vida, cada irmã, cada tia do Ministério Infantil, assim como Ele tem orientado a minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus abençoe, obrigada de coração por vocês se disponibilizarem esse tempo de assistir esse vídeo, compartilhe com as mães da sua igreja, porque eu creio que Deus quer falar com cada uma delas, amém? Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.